Carissa Vieira e hoje eu vim falar do 6º episódio da 4ª temporada de The Handmaid's Tale. E assim, pra mim, esse foi o melhor episódio da temporada até agora. A gente ainda tem mais 4 episódios, pode ser que a série só cresça, né? Porque é isso que tem acontecido, né? Quem viu os meus vídeos sobre essa temporada sabe que eu tive minhas críticas aos 3 primeiros episódios, mas do 4º em diante a série só cresceu e esse episódio especificamente pra mim era tudo que eu precisava. Esse episódio eu estava esperando, sei lá, desde a primeira temporada, sabe? Mas de fato, desde a 2ª temporada, que foi quando a June começou a tentar, com muitas aspas, tá? Escapar de Gilead, né? Pegar a Hannah e escapar de Gilead. E nesse episódio a gente finalmente teve a June saindo de Gilead e chegando no Canadá. E assim, foi super emocionante, eu me acabei de chorar, mas vamos por partes, né? Então, assim, primeiro é que esse episódio é a prova de que toda a 3ª temporada e todas as minhas críticas, sabe? Que a série tava ali, andando em círculos, não avançava, enfim, é um fato. A gente podia ter visto várias narrativas sendo resolvidas, podia ter visto a própria June já saindo de Gilead, né? Sem vários episódios onde nada de fato acontecia. Mas ok, 3ª temporada já foi, não adianta ficar reclamando, né, sobre o leite derramado. E a gente finalmente tem a June agora fora de Gilead. Esse episódio foi focado, né, na relação entre a June e a Moira. A gente não sabe até agora o que aconteceu com a Janine, acredito que no próximo episódio a gente vai saber, né, se ela sobreviveu, se ela voltou pra Gilead, porque na verdade ela ficou ali, ela não foi resgatada, né, pelo Canadá. Mas o que acontece é que a Moira encontrou a June e tentou levar a June com ela, né? E a própria June resistiu, porque pra ela não fazia sentido, né, sair de Gilead sem a Hannah. E algo que pra mim foi muito importante foi perceber que o grande problema da June é que ela tinha a culpa, sendo a mãe da Hannah, né? Como é que ela pode se salvar daquilo e deixar a filha dela ali dentro, presa naquele lugar cheio de horrores? E isso vem com algo que é muito forte dentro da nossa sociedade, que é a culpa presente nas mulheres. E uma outra culpa que nasce nas mulheres a partir do momento que elas são mães. Existe algo intrinsecamente ligado ao machismo e à misoginia presente na forma como nós somos criadas, né? Que faz com que a gente sinta uma culpa muito maior do que o normal e a gente se sinta culpada por várias coisas que muitas vezes estão além do nosso controle, que a gente não é culpada, mas que tá aí, né, no sistema, e a gente acaba, é isso, ficando culpado por muita coisa. E quando a gente é mãe, no meu caso eu não sou mãe, mas enfim, é o que eu vejo, é o que eu leio, é o que eu já ouvi várias das minhas amigas que são mãe comentando, é que essa culpa aumenta, porque existe uma culpa com relação ao filho e existe uma culpa de que você também é uma mulher com desejos próprios e que você tem escolhas que não dizem respeito, né, ao seu filho, mas enfim, você acaba sentindo culpa por viver, sabe? E aí, no caso da June, isso fica ainda maior, né, porque tem toda uma questão de sobrevivência. E ainda tem a questão do Luke, porque o Luke podia estar lá, né, salvo, fazendo nada pra resgatar nem a June, nem a Hannah, sabe? Eu vou continuar batendo na tecla de que eu acho muito problemática a maneira como o Luke sempre agiu, tá? Eu sei que um monte de gente não gosta quando eu falo disso, mas é o que eu acho, gente, e eu vou falar mesmo. Eu acho que ele tinha que ter tentado tudo, sabe? E ele nunca tentou praticamente nada. Então, assim, enquanto isso, a June lá, né, se matando, se sacrificando, inclusive sacrificando outras pessoas no processo, porque pra ela sair sem a Hannah ia fazer o próprio Luke odiá-la, sabe? Então imagina que a culpa que ela já carrega por ser mulher, por ser mãe, é duplicada, né? Porque tem a coisa dela não ter sido capaz de proteger a filha e de ter que prestar contas ao Luke. Mas enfim, a gente começa a entender isso por causa de uma conversa dela com a Moira, né, inclusive. Mas a gente vê também o passado delas, a gente vê mais do relacionamento.
Inclusive, as questões que a Moira tem, né, com... Tá brincadeira. Inclusive, as questões que a Moira tem com relação ao relacionamento da June com o Luke, né? Porque o Luke era casado, ele tinha as expectativas dele com relação à mulher dele, e assim, ele traiu a esposa com a June. E aí, a Moira trouxe essas questões, e, enfim, né? Colocou a pulguinha ali atrás da orelha da June. E chega um momento, inclusive, que ela vai lá e vai conversar com o Luke. E a gente percebe o quanto a própria June se sente insegura, né, em alguns momentos por causa desse passado dele. Mas isso nunca pesou para ela escolher, enfim, ficar com ele ou não. Ao mesmo tempo, ela sente que porque no relacionamento anterior ele não teve filhos, ela tinha que ser não só a mãe, né? Não só a mulher que ia gerar aquela criança, mas ela tem que ser a salvadora da criança. Então, enfim, é bem interessante a gente observar como esse episódio trata de coisas que muitas vezes a gente não para prestar atenção dentro da nossa sociedade, né? Inclusive, essas diferenças entre os papéis do pai e da mãe, como existe uma cobrança muito maior para a mulher, né? E, assim, todo mundo sabe disso, mas é incrível como se releva isso, sabe? Como é fácil minimizar os erros do homem e aumentar, sabe, a carga de culpa e de erros que muitas vezes nem são erros das mulheres. Mas, enfim. A gente vê também, né, que a Moira, ela não podia levar a June de volta pro Canadá. Enfim, eles não podiam salvar ninguém do bombardeio. Eles não podiam levar ninguém porque ia ter... Enfim, é isso, era proibido, né? Os Estados Unidos e Gilead vivem em guerra e tem todo esse processo de tipo... Os Estados Unidos estão ali em guerra, mas eles têm seus acordos, o Canadá tem seus acordos ali, né, com Gilead, com os Estados Unidos, então eles não podiam levar ninguém e ela vai contra todo mundo e bota a June dentro do barco. Só que aí no meio do caminho ela descobre que vai ter uma revista, né? Gilead vai passar por lá e vai revistar aquele barco e ela tem que contar pro resto das pessoas ali. E é uma situação bizarra porque tem gente que simplesmente diz: não, a gente não vai levar ela, pode entregar ela pra morrer. Detalhe, a mulher que salvou um monte de gente, sabe? E é muito absurdo pensar em como essas pessoas dizem lutar pela vida dos outros, mas estão dispostas a entregar alguém pra morte. E mais, eles tinham como imprimir uma identidade, sabe? Então, por que... Ok, a June talvez tivesse dificuldades, né, de dizer o novo nome, de dizer o que ela fazia e tal, mas se você tem a chance de imprimir uma identidade nova para alguém que é um refugiado, sabe, e que se você entregar para as autoridades vai ser morto, por que não fazer isso? E aí eu acho muito válido, sabe, pensar em como o Canadá tem lidado com tudo e como o Canadá lava as suas mãos e o quanto isso se relaciona com a vida real, né? Como o nosso mundo, de fato. E como a gente não tá, de fato, fazendo muita coisa pelos refugiados, muitas vezes. Como os países, eles não estão dispostos a realmente comprar briga por refugiados. Todo mundo que morra, sabe? Então é muito doloroso ver isso. E é muito doloroso ver como aquelas pessoas simplesmente, entrega ela aí. E a June diz que vai. Mas acaba que chega uma hora que fazem uma identidade nova pra June. E o que acontece é que, de fato, a June vai lá e chega em Gilead. E isso vai acarretar vários problemas pra Moira, né? Olá, Will. Will querendo aparecer no vídeo, mas enfim. E isso vai acarretar vários problemas pra Moira com relação ao trabalho que ela faz no Canadá e ao relacionamento que ela tem, né, com a outra mulher, que era a chefe, né, daquela viagem. E, enfim... Eu entendo a Moira e acho que ela tava certa. Eu entendo que, assim, nossa, ela só salvou a June, ela não pôde salvar todo mundo e é meio injusto quando se pensa assim, nossa... E é meio injusto quando se pensa assim... Nossa, vai salvar só a pessoa que te importa, né? E o resto que se dane. Mas você não faria a mesma coisa se você tivesse a oportunidade de salvar alguém que você ama? Então, assim, eu entendo a Moira, eu acho que o que ela fez foi muito bonito. E, nossa, que lindo elas duas. E o quanto
uma é importante na vida da outra. Como às vezes a Moira chega lá e dá aquele sacode assim na June e tipo, acorda, sabe? Isso tanto no passado como agora no presente. E no final a gente teve o Luke encontrando a June e eu reclamo do Luke, eu tenho um monte de problema, mas foi muito bonito, gente, eu chorei bastante. E é isso, eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser esse processo de adaptação da June lá em Gilead e mais, né? Eu acho que não vai ser fácil, porque também, assim, Fred e a Serena estão lá e o quanto Gilead vai pedir que a June volte, sabe? Então, o quanto eles vão incriminar ela por várias coisas. Então, eu acho que ela vai sofrer bastante. Eu fico até me perguntando, será que ela vai ter que fugir? Não fugir do Canadá, de fato, mas será que ela vai ter que se esconder ou qualquer coisa do tipo, sabe? Então, eu tô muito curiosa pelo que vem por aí. E é isso, eu quero saber de você, se você gostou do episódio, comenta aí embaixo, se você ficou decepcionado, comenta também. E não esquece que eu tenho um Apoia-se, então o link vai estar aqui embaixo. Se você quiser ajudar com que eu continue produzindo esse conteúdo pro canal, na verdade que eu traga mais conteúdo para o canal, né? Então olha aí embaixo e é isso. Tchau!